Uns dizem que ela foi fundada para ser a capital da França equinocial. Outros pensam que seu melhor destino poderia ter sido ser a Manchester do Brasil. Mas ela acabou ficando conhecida por ser a Atenas brasileira. Chamada de Cidade dos Azulejos e Ilha do Amor, tem entre suas glórias a honra de ser cidade patrimônio da humanidade. São Luís do Maranhão. Disputada por franceses, holandeses e portugueses, São Luís nasceu como uma cidade fortificada, um porto seguro para as rotas mercantis que garantissem a posse de uma colônia na região mais longínqua desse mundo tão recentemente descoberto e ainda pouco explorado, no início do século XVII. O seu nome foi dado em homenagem aos Luíses, reis de França. Há quem diga que a história dessa ilha teve início antes mesmo do descobrimento do Brasil. Que no final do século XV, piratas já frequentavam as costas da ilha, fazendo escambo regular com os índios da região. Eles vinham em busca das drogas do sertão, raízes, folhas, cascas e especiarias extraídas da mata, utilizadas como remédio e que ajudavam a conservar e a temperar os alimentos. Esses produtos, muito apreciados e de grande procura na Europa, ainda hoje são comercializados comumente nos mercados da cidade. Na extrema de uma falésia, onde se encontram os seus dois maiores rios, o Anil e o Bacanga, estrategicamente os franceses trataram de erguer primeiro uma paliçada defensável, depois um forte, que daria origem à cidade. O local da construção do forte, que marcaria o início da colonização, coincide com o que é hoje o centro administrativo da cidade, onde se encontram as sedes dos governos estadual e municipal, o Palácio Episcopal e o Tribunal de Justiça. Aos primeiros colonizadores, o lugar se mostrou ideal para a implantação da sede da ambicionada colônia e a garantia de um excelente porto na segura rota marítima para a Europa. A França equinocial começaria em uma ilha paradisíaca, com extensas faixas de praias repletas de dunas e farta vegetação, recortada por inúmeros rios e igarapés, o que garantiria fornecimento contínuo de água e alimentos. O sonho da França teve fim 3 anos depois da ocupação, quando os portugueses, comandados por Jerônimo de Albuquerque, expulsaram os papagaios amarelos, como os franceses eram chamados pelos índios. Em 1641, São Luís foi invadida pelos holandeses, vindos de Salvador e de Recife. Eles ficaram por aqui durante outros 3 anos, até serem expulsos por tropas portuguesas, o que garantiu definitivamente a posse da cidade a Portugal. O traçado de suas ruas paralelas segue o modelo da época. Cheia de becos, escadarias e ladeiras, a cidade nasceu nos arredores do forte, fundado por Daniel de Latouche, senhor de La Ravardière, em 8 de setembro de 1612. A bela e valiosa arquitetura barroca da cidade só iria aparecer anos depois de sua fundação e se baseou no modo de construção portuguesa. A nova cidade ultrapassou as muralhas do forte e se espraiou pelo território. Sob a influência do estilo renascentista, ela foi projetada pelo engenheiro militar português Francisco Frias de Mesquita. Sua malha reticulada, ruas retas, quarteirões quadrados e lotes uniformes são prova disso. Sempre mantendo uma relação muito estreita com o mar,
o planejamento de São Luís não perdeu a preocupação com novas invasões. Tanto que na atual Ponta da Areia foi construído no século XVII o Forte de Santo Antônio da Barra e, anos depois, no que é hoje o bairro de São Marcos, um fortim que levou o nome deste santo evangelista. Foram 2 os períodos de maior crescimento urbanístico da cidade. No final do século XVIII, estimulado pelas exportações de algodão e açúcar, tendo influência direta do Marquês de Pombal e inspirada na reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. Outro, em meados do século XX, resultado do importante trabalho realizado pelo prefeito Haroldo Tavares. Durante o século XVIII, o intenso comércio com Lisboa submeteu São Luís ao modelo português, pois a cidade mantinha uma maior interdependência com a capital do reino do que com a capital da colônia. Surgiu nesse período o bairro da Praia Grande, sua primeira zona portuária. Nele se estabeleceu o mercado comercial da região. Pavimentaram ruas e foi feito o Cais da Sagração, que mais tarde serviria de pano de fundo e título para a obra do grande escritor maranhense Josué Montelo. A Praia Grande era o coração comercial da cidade e da província, com armazéns, lojas e residências dos grandes comerciantes portugueses e maranhenses, que exportavam algodão e importavam diretamente da Europa tudo o que precisavam. É basicamente nessa região da cidade e se encontram as construções que compõem o maior conjunto arquitetônico de característica colonial lusitana fora de Portugal, onde estão seus maravilhosos sobrados azulejados. Ali se pode deparar com ruas e prédios que facilmente fariam pensar que se está em Lisboa ou na cidade do Porto. O ritmo das janelas, os balcões trabalhados em serralheria, as portas com bandeiras de ferro e a forte presença da melhor azulejaria identificam os valores patrimoniais do acervo da arquitetura tradicional lusitana. Encimando os casarões, os mirantes surgiram como uma característica própria das condições climáticas da cidade, quente e úmida e com chuvas, que às vezes podem ser muito fortes. Nas fachadas sem azulejo, o colorido natural dos tons fortes e quentes, com predominância do ocre, amarelo, vermelho e azul, das portas sempre pintadas e telhados de barro, torna-se uma mistura provocante. Um colorido exuberante, que produz uma policromia atraente na vista da cidade. São Luís possui em seu conjunto arquitetônico mais de 5.000 imóveis históricos. Prédios onde nasceram, viveram e morreram importantes personagens do comércio, da política e das artes, que garantiram à cidade seu grande prestígio. A manutenção desse traçado e de seu casario, quase inalterados nos últimos 400 anos, foi um dos fatores preponderantes para que São Luís recebesse, em 1997, o título de Cidade Patrimônio da Humanidade, concedido pela Unesco. São Luís entrou para a história do Brasil como a única capital que não foi fundada pelos portugueses, mas, curiosamente, se transformou na capital mais lusitana do Brasil. Alavancada pela forte industrialização têxtil do fim do século XIX, a cidade contou com importantes melhorias, como o aumento da quantidade de ruas pavimentadas e de praças públicas. A São Luís republicana tentou se tornar industrial, investindo em fábricas e infraestrutura urbana. O Parque Fabril, instalado na cidade nessa época, fez do Maranhão o terceiro estado mais industrializado do país. Mas não resistiu à competição profissional, à constante evolução tecnológica e ao endividamento. Suas instalações físicas podem ser encontradas em estado de ruína ou transformadas em escolas ou centros de venda de artesanato.
nada restou das fábricas que fizeram com que alguns sonhassem que a cidade um dia pudesse ser conhecida como a Manchester brasileira. Além de sua bela paisagem arquitetônica, existe em São Luís outra paisagem que a define de forma exemplar: a paisagem cultural. Composta por elementos próprios, resultantes dos costumes trazidos por levas de imigrantes que por aqui chegaram, a cultura da cidade tem sua primeira raiz nos índios, encontrados pelos primeiros brancos que aqui aportaram. Tupinambás, originários do sudeste brasileiro, que migraram de lá até encontrar na ilha de Upaum-Açu, como eles a chamavam, um lar. Depois foi a vez do europeu, neste caso franceses, holandeses e portugueses. Francos e flamengos passaram apenas o tempo suficiente para uma citação histórica. Já os portugueses marcariam com sua língua, usos e costumes, religião e manifestações populares as características culturais da cidade e de sua gente. Há ainda uma terceira etnia determinante do tipo de gente, do tipo de cultura, que iria ser a cultura ludovicense e, consequentemente, a maranhense: os negros. As raças envolvidas nesse caldeirão étnico chamado Brasil contribuíram para que ele fosse o que é, o país mais miscigenado do mundo. Nesse sentido, soma-se ao índio nativo da terra, o branco aventureiro, que por vontade própria veio da Europa, e o negro, vindo escravizado da África. Provenientes de Angola, Moçambique, de toda a África portuguesa, trouxeram para essa mistura, bem como fizeram em todo o Brasil, o tempero que deu ao povo de São Luís a liga para fazê-lo forte, alegre e dançante. Em São Luís, essa mistura se mostra muito mais claramente em sua riquíssima cultura popular, que entrelaça as três culturas originais em uma, que a soma e multiplica, formando um caleidoscópio de luzes, de sons e sabores únicos. Ainda no quesito da composição genética do povo da cidade, um migrante tardio aportou por aqui, fugindo das perseguições dos otomanos e das dificuldades econômicas passadas em seu país no início do século XX: o libanês. Normalmente mascates, os libaneses, chamados carinhosamente de carcamanos, inseriram-se no panorama da cidade no quarto pé da cadeira que se assenta a história de nossa gente. Os valores miscigenados por brancos e europeus, negros, africanos, árabes e gentios da terra, resultando na beleza do artesanato, na rica culinária, nas manifestações folclóricas e na literatura e em suas artes, são a maior riqueza da cidade. Junte-se a isso uma intensa herança cultural, legado de uma geração de intelectuais em que se destacaram como humanistas, poetas, escritores, filólogos, teatrólogos, historiadores e jornalistas. Homens de letras e de pensamentos que contribuíram para o culto de uma sociedade instruída e que renderam a São Luís o codinome de Atenas brasileira. Personalidades como Gonçalves Dias, João Francisco Lisboa, Joaquim Serra, Odorico Mendes, Arthur e Aloísio Azevedo, Gomes de Souza, Sousandrade, Raimundo Correia, Coelho Neto e Humberto de Campos são apenas alguns dentre os nomes que fizeram São Luís ser reconhecida como cidade celeiro de grandes vultos da cultura brasileira. Em São Luís, caldeirão étnico e cultural, as crenças religiosas de seu povo encontraram expressão na música, na dança, na arte e nos rituais criados para agradar a deuses e aplacar os demônios do reino espiritual. As igrejas da cidade são notáveis por seus aspectos construtivos e por suas ornamentações. Suas edificações guardam passagens históricas do início da colonização. A Igreja do Desterro, o primeiro templo construído na província, ficou marcada pela invasão dos holandeses,
que a profanaram, saquearam e a demoliram. A igreja de Nossa Senhora do Carmo serviu de abrigo aos portugueses durante a campanha contra os holandeses. Construída pelos jesuítas, a igreja de Nossa Senhora da Vitória foi erguida em homenagem à vitória dos portugueses contra os franceses. Na igreja de São João Batista repousam os restos mortais de Joaquim Silvério dos Reis, o delator da Inconfidência Mineira. Na igreja de Santo Antônio, o padre Antônio Vieira pregava os seus sermões. Ali, no convento dos padres franciscanos, foram realizadas as reuniões da Revolta de Bequimão, o primeiro movimento de emancipação do Brasil. O convento ficou também conhecido pelo processo movido pelos padres contra as formigas que saqueavam a despensa e ameaçavam a segurança da edificação. Não menos notável é o convento das Mercês, antigo mosteiro da Ordem dos Mercedários, inaugurado pelo próprio padre Antônio Vieira quando de sua estada no Maranhão. A despeito dos cuidados dos jesuítas, capuchinhos, carmelitas, franciscanos e mercedários, a fé do negro escravo se difundiu por toda a ilha. Nos terreiros de Cura, Pagelança e Terecô, escravos e gentios se uniram em reverência aos seus deuses. Caboclos e encantados, originários das matas, somaram-se às entidades reais portuguesas, francesas, turcas e da longínqua Mãe África. Tornaram-se os donos do lugar, sincretizados e festejados muitas das vezes em conjunto com os santos católicos. São Luís é o único lugar em todo o Brasil onde se pode encontrar as casas de mina, que reúnem a tradição dos voduns da família real de Abomey e do antigo Daomé, atual Benin. Nestas casas, toques de tambores cultuam tanto os voduns e orixás africanos, quanto os caboclos, ungidos nos terreiros brasileiros. São festas e cerimônias que duram noites e dias inteiros, em alguns casos atreladas ao calendário cristão. Nelas, as entidades são organizadas em nações e famílias. Os voduns são as entidades da encantaria africana, as mais antigas e prestigiadas. Os gentios aqui são os encantados da nobreza europeia, geralmente cristãos associados a orixás e a santos católicos. Os caboclos são as entidades associadas aos mares, aos rios e às matas. Nos rituais de mina, não são raros os participantes que entram em transe com os índios, caboclos surrupiras, botos, fulupas ou outros encantados. O transe é um estado alterado, como a hipnose, quando os espíritos dos encantados se apossam dos médiuns e entram em contato direto com o mundo espiritual. Impregnadas pelos cultos de magia e estimuladas pelos rituais religiosos e pelo sincretismo, as pessoas juntavam-se, ao anoitecer, para ouvir os contadores de causos, cujas lendas e histórias de assombração povoavam o imaginário popular. Uma delas profetiza o fim da ilha, onde está assentada a cidade. Segundo essa lenda, uma grande serpente habita os vários túneis que cortam o subsolo de São Luís. A origem destes túneis ainda desperta controvérsias entre os estudiosos e a população. Para alguns, não passam de tradicionais sistemas de escoamento de águas pluviais. Para outros, seriam rotas de fuga para padres ou vias subterrâneas de conexão entre igrejas. O imaginário popular os considera como a morada de uma grande serpente que um dia irá afundar a ilha.
Alguns contam que a tal serpente se estende em sono profundo pelas entranhas da ilha. A sua cabeça estaria sob os pés de Nossa Senhora da Vitória, no altar da Igreja da Sé. O rabo nos confins do túnel, na fonte do Ribeirão. No dia em que a cabeça e o rabo se encontrarem, será o fim da ilha, que afundará no mar. Outra lenda tem origem no culto sebastianista, que ainda sobrevive no Maranhão. Dom Sebastião, rei de Portugal, teria desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir, travada no Marrocos contra os mouros. Sempre esperando pelos súditos, o rei teria reaparecido, encantado sob a forma de um touro negro, na Praia dos Lençóis, divinizado como Vodun Chapanã. Chapanã, o rei, teria tido um breve romance com Iemanjá, a rainha dos mares. Dessa união nasceu a princesa Ina. Como pai zeloso, o rei presenteara a filha com um castelo na Praia do Boqueirão, antiga região dos Quilombos, onde foi construída a nova zona portuária de São Luís do Maranhão. Lendas e crendices populares dizem que foi por conta dessa profanação que vários acidentes aconteceram durante a construção do porto, creditados à insatisfação das entidades do lugar. A mais terrível e assombrosa lenda urbana da cidade ocorre em meio às ruas e becos do centro histórico da velha São Luís, em noites solitárias e não menos tenebrosas. Conta que uma velha senhora, Dona Ana Jansen, percorre estas ruas em uma carruagem, puxada por cavalos que soltam fogo pelas ventas. Tal senhora era uma dama muito rica e poderosa, dona de inúmeros escravos, muitos sobrados e fazendas. Diz a lenda que ela teria sido muito má com seus escravos, que muitos deles jazem emparedados ou atirados nos poços dos vários casarões de sua propriedade, espalhados pela cidade. Dona Ana Jansen, por suas maldades, teria sido condenada a vagar pelas ruas de São Luís, até que um dia alguém se apiede de sua alma e a perdoe de seus pecados. Da poderosa mistura etnológica elaborada na cidade de São Luís, do sagrado e do profano, proveniente dessas culturas, resultam as ricas manifestações culturais e artísticas desse lugar. Aqui, as festas juninas guardam um caráter de celebração muito particular em relação ao resto do país. A magia, a beleza plástica, o envolvimento apaixonado de quem participa diretamente dos rituais e das representações conferem uma atmosfera quase religiosa. São João é o santo inspirador. No mês de sua adoração, estão também outros santos que ajudam no cortejo: Santo Antônio, São Pedro e São Marçal. As festas marcam a ecumênica miscigenação cultural, símbolo maior da cidade. A grande ópera popular se instala e traz consigo uma grande diversidade de brincadeiras. Bumba Meu Boi, com seus muitos sotaques, tambor de crioula, cacuriá, lelê, dança do coco. Nesse painel diversificado, o Bumba Meu Boi se distingue como composição dramática que o aproxima dos autos medievais. Tem música, tem enredo, personagens alegóricos e diálogos. De longe, o Bumba Meu Boi é a manifestação cultural mais importante de São Luís. Durante as apresentações, as brincadeiras de Bumba Meu Boi contam, em um animado e hilariante teatro de rua, a história quase trágica de pai Francisco e sua mulher Catirina, empregados de uma grande fazenda. Catirina está grávida e, desejando comer língua de boi, induz o marido a matar Mimoso, o novilho mais querido do patrão. Sabendo do furto, o senhor ordena que vaqueiros e índios descubram o que aconteceu com seu boi. E assim, o autor do crime é capturado. Depois de muita confusão, são convocados os doutores e pajés que, através de magia, ressuscitam o Mimoso. Francisco é então perdoado e os brincantes entoam cânticos de louvor, com danças em volta do animal.
A variedade de ritmos, acompanhamentos musicais ou sotaques que são o grande charme das brincadeiras de Bumba Meu Boi. Existem os sotaques de orquestra, de zabumba, de matraca ou da ilha, de Costa de Mão, de Pindaré ou da Baixada. No sotaque da ilha, a base instrumental são as matracas, pedaços de madeira uniformes que são batidos e atritados, fazendo a marcação da música e da dança, e os tambores de grande diâmetro, chamados de pandeirões. Confeccionados em madeira e couro, os pandeirões são afinados a fogo e mão, o que torna indispensáveis as tradicionais fogueiras que animam as festas. Os cantadores de boi pedem a proteção dos encantados para o sucesso das apresentações e alguns brincantes participam do boi em cumprimento a promessas realizadas. Os ritmos do boi, frequentemente, estão presentes e influenciam as batidas dos tambores na mina. Muitos tocadores de tambor de mina participam das brincadeiras do Bumba Meu Boi. Ambos se misturam para a criação de um novo folguedo, o tambor de crioula. Sua tradição vem dos descendentes africanos. O tambor de crioula é mais uma manifestação tipicamente maranhense. Divertido e contagiante, pode ser visto em qualquer época do ano em São Luís. A temporada dos festejos juninos é uma das mais propícias para se apreciar a brincadeira. O batido dos tambores é executado por homens, enquanto as mulheres dançam em círculo, fazendo girar as suas saias rodadas de chita florida. É uma dança de sedução, sensual e excitante. O ritmo é marcado por 3 tambores e por cânticos conhecidos ou improvisados. Cada tambor tem uma função bem definida. O pequeno, ou crivador, faz o repicado. O médio, meião ou socador marca o ritmo. O grande, ou roncador, faz a marcação para a umbigada ou punga, o ponto alto da dança. A punga é quando a dançarina deixa o centro da roda e choca-se de barriga com aquele que escolheu para lhe substituir, para que esta dançarina assuma a evolução no centro da roda. Essa umbigada representa uma passagem de energia do ventre, com desejos de boa fertilidade e saúde, aos rebentos umas das outras. No início, o tambor era utilizado para a comunicação, para o treinamento da capoeira, e com o tempo foi adotado para festas e brincadeiras. Difundido nas senzalas maranhenses, contam que essa brincadeira se originou com um certo Benedito, escravo e cozinheiro, que costumava roubar comida para alimentar e ajudar os negros que haviam sido castigados no tronco. Por seus feitos corajosos, driblando feitores e senhores, depois de sua morte, Benedito foi transformado em padroeiro do tambor de crioula, e promessas são pagas para o santo de seu nome. Localizada a 2 graus da linha do Equador, São Luís encontra-se no meio do caminho entre o extremo leste e o extremo oeste da parte mais setentrional do Brasil. Geográfica e cartograficamente considerada como Nordeste, a cidade possui características diferentes das demais capitais dessa região. O clima é tropical, quente e semiúmido, com 2 estações bastante distintas. Uma de pouca chuva, de julho a dezembro, e outra de muita chuva, de janeiro a junho. Na ilha predomina o vento nordeste, que garante temperaturas mais amenas, mesmo nos dias de forte presença do sol. Em São Luís, o tradicional e o novo se misturam.
Eles precisam e desejam conviver em harmonia. A cidade vem mudando na tentativa de lidar com os congestionamentos do trânsito, poluição atmosférica e superpopulação. Em 1960, apenas uma dúzia de bairros compunha a parte principal da área urbana da cidade. A partir de 1970, esse quadro sofreu grande alteração com a construção de pontes sobre o rio Anil e de uma barragem sobre o rio Bacanga. São Luís foi integrada a um programa nacional para favorecer polos de desenvolvimento e criar novos empregos. A cidade estava sendo preparada para as transformações sociais e econômicas que visavam atrair investimentos para a região. Durante os anos 80 do século XX, 2 grandes projetos foram implantados na ilha: uma fábrica de produção de alumínio e um terminal exportador de minérios. São Luís experimentou então uma nova corrente migratória, agora vinda tanto do interior do estado como de outras cidades brasileiras. A cidade se expandiu de forma incrível. Ela, que tinha 350 mil habitantes em 1975, viu sua população triplicar em 40 anos. Novos bairros surgiram e o antigo projeto português, restrito ao centro histórico, se viu acrescentado a partir de grandes obras de estruturas viárias urbanas. Prédios foram construídos, avenidas foram abertas, viadutos foram projetados para facilitar o crescente trânsito de automóveis e áreas de lazer surgiram para atender a demanda dos novos habitantes. Margens de rios e lagoas foram urbanizadas e transformadas em campos de lazer e de passeio em meio a manguezais centenários. A orla marítima ganhou uma avenida, com bares, pontos de reunião e calçadão. O centro histórico foi circundado por um anel viário para acesso e disciplina do trânsito interno. São Luís está diferente, mas mesmo que seu povo esteja vivendo em um mundo mais moderno, ele se mantém fiel às poderosas tradições que dão sentido e razão à sua cultura, maior patrimônio de um povo. O mais recente codinome atribuído à cidade é Jamaica Brasileira, pois aqui o reggae, música típica daquele país caribenho, fincou raízes profundas e seu ritmo misturou-se com os ritmos nativos da Ilha do Amor, transformando essa música em uma espécie de fundo musical indispensável na cidade. Existe uma crescente conscientização dos habitantes de São Luís sobre o valor inestimável de sua cultura e a potencial vulnerabilidade dela em relação aos novos tempos. Alguns temem o fim dessa rica cultura, mas os ludovicenses bem sabem selecionar o que desejam das novidades, da modernidade, do progresso, sem jamais abandonar os seus hábitos ancestrais, suas raízes mais antigas, sua identidade. Eles sabem que enquanto estiverem unidos pelos laços culturais, São Luís permanecerá uma ilha de beleza, crenças e histórias maravilhosas. E eu canto é porque posso. Oh, meu Deus, porque meu talento tá. Aê, tenho força na garganta, mano. Oh, meu Deus, que só não vi nada. Aê, viva São Benedito. Oh, viva São Benedito. Oh, meu Deus, eu sou um aroeiro. Oh, meu Deus, não perco o meu natural. Oh, gente, eu sou com uma balança que pesa ouro. Oh, meu Deus, não posso pesar metade. Oh, viva São Benedito. Oh, meu Deus, oh, viva São Benedito. Oh, eu morei em Cantanhete. Oh, meu Deus, de lá tive que mudar. Aí eu cheguei lá no Miranda. Oh, meu Deus, lá eu não pude ficar. Oh, mudei pra Tapecuru. Oh, meu Deus, tive que me retirar. Ah, oh, tô morando no Cantaganeiro. Oh, meu Deus, que lá é o meu lugar. Aê, viva São Benedito. Oh, meu Deus, oh, viva São Benedito.